Olá, amigos. Mais uma tentativa para nossa live. Sueli, querida, vamos tentar inverter para ver se a gente consegue fazer a nossa live. Acho que o Aloysio já entrou e mandou aqui licitação. Vamos. Gleison, Maslova. Olha a luz Olá, aí. Yes! Deu certo! acho que sim. A sua imagem tá bem Arrumou? e o som tá baixo, Aloysio. E a sua imagem tá Tá. um pouco tremida, parece Hum, desfocada. coisa. Será que é conexão aqui? Que loucura. Deixa eu ver aqui, como que tá aqui por aqui. Coisa. Será que é conexão aqui? Ó, pra mim aqui tá normal, ó. Agora melhorou. Agora limpou aqui Melhorou? pra mim. Só o seu Ah, som que tá baixinho. mas pra mim tá bom. Tô ouvindo até aqui, ó. Agora melhorou. Agora limpou aqui pra mim. Ó, Só o seu som que tá baixinho. você tá me ouvindo melhor agora ou não? Tá bem baixinho pra mim. Você tentou aumentar o volume do seu? Já tá no máximo. Nossa, eu tô te ouvindo tão bem. Vou tentar Ó, fixar o aqui. Vitor tá dizendo que o som tá normal pros dois, Estranho. né? Vamos seguir. Bom, bem-vinda, Daniele. Yes! Que bom tá aqui. A gente é Olha, gente. brasileiro, não desiste nunca, né? Na festa Não, ao boi. vamos nessa, né? Não podemos desistir nunca. Jamais. Ai, que coisa, Daniele, que coisa. Não, mas faz parte do processo, né? Só não. Essas coisas acontecem com qualquer um, tá? Então a gente Claro. deixar as pessoas bem tranquilas. Vão fazer live, então não pode desistir, persiste. Já teve uma vez que eu fui fazer uma live e acredite se quiser, tentei todo jeito, naquele dia não rolou de forma alguma. Tive que adiar para o outro final de semana. Foi até nesse projeto do Refletindo, foi com o Yuri. A Eu gente lembro. teve que adiar para outra semana. Nossa, pedi mil desculpas pro pessoal, mas fazer o quê, né? Ai, Aloysio, mas né, é bom que depois deu certo e pra gente aqui também vai dar, né? Vamos vibrar Exato. aí para essa conexão ficar até o final, né? Agora nós já 16 minutos de tentativa. Mas faz parte, né? A gente prorroga mais 16 minutos, porque a live é de 1 hora, né? Então a gente prorroga 16 minutos. A não ser que você tenha outro compromisso depois, mas aí Não, tudo bem. tenho não. Tenho não. Tô tranquila. Bom, então eu estou na parte de baixo, mas a minha convidada querida é a Daniele, que quem não a conhece, eu gostaria que ela se apresentasse, né? Porque de repente o pessoal não te conhece, né? Então, bora lá. Bom, boa noite, meus amigos. Meu nome é Daniele Lima. Eu moro nos Estados Unidos hoje, mas sou da cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Nasci num berço espírita, trabalhei muito tempo como evangelizadora infantil, no meu centro de origem, depois migrei para outro centro e lá continuei fazendo esse trabalho. E hoje eu não tenho uma casa espírita, porque aqui onde eu moro não tem, infelizmente. E o Aloysio é um amigo muito querido que a pandemia me trouxe, junto com todos vocês, graças a Deus, um incentivador de eu estar aqui hoje, com o projeto O Médico Jesus, e também com as leituras diárias que eu posto todo dia nos stories. E nós estamos aqui, né, tentando partilhar um pouquinho daquilo que a gente vem aprendendo, né, Aloysio? É verdade. E uma coisa que é interessante, Daniela, você falou que você não tem uma casa espírita que você frequenta agora exatamente. Mas, Uhum. perdão, o grande valor que a gente pode dizer é que a gente, nesse trabalho que você está fazendo, você preenche
os requisitos do trabalho espiritual, entende? Deixa eu tomar um pouquinho d'água que eu engasguei aqui. Perdão. Então, eu acho que eu estava até olhando, outro dia comentei até com vocês, teve uma live sobre mediunidade com a Ana Teresa Camasmi e o marido dela, o Júlio. E o Júlio tem bastante conhecimento sobre mediunidade e tudo mais. Então ele estava dizendo, quando surge uma situação que a pessoa não pode estar trabalhando por alguma razão específica, qual que é o grande coisa? Ela pode trabalhar de outras formas. Ela não precisa só trabalhar na mesa mediúnica. Por exemplo, esse trabalho que você está fazendo é um trabalho de divulgação. De repente, é um trabalho pequeno, de formiguinha, não tem uma casa espírita, mas você está levando, né, o espiritismo a vários diversos lares, né? Inclusive estabelecendo essa comunhão, essa integração entre amigos queridos, né, que a gente conheceu virtualmente, mas parece que a gente já se conhece de longa data, né? É verdade. Eu gosto de dizer que foram reencontros, né? Porque a Sim. gente se uniu de uma forma tão bonita e parece que a gente já se conhece há muito tempo, né? E é muito bom estar sempre junto com vocês. Bom, como eu combinei com a Daniele, né, a gente fez um combinado aqui, eu vou fazer a prece inicial e a Daniele vai fazer a prece final e depois nós vamos dar início ao nosso projeto. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar a todos os nossos amigos, aqueles que se sentirem confortáveis, para fechar os olhos, mentalizar ao seu lado a doce presença do nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que possa nos abençoar nesse singelo trabalho de levarmos uma palavra de conforto e consolo a vários corações queridos. Que as emanações fluídicas desta live possam envolver os lares e os corações desses amigos que nos acompanham, estejam eles presencialmente ou assistindo depois. E que Jesus possa nos proteger e abençoar agora e sempre, e que assim seja. Sim, graças a Deus. Então, quando nós fazemos esse projeto Refletindo com Amigos, é um projeto que a gente faz, inicialmente era para ser no primeiro sábado de cada mês, mas surgiram alguns imprevistos e acabamos fazendo, ora no primeiro, ora no segundo, já chegou a estar até no terceiro. Mas então é um projeto que a gente faz um sábado por mês e a gente costuma trazer amigos para falar de um tema. Normalmente é 99% os amigos que dão o tema do nosso bate-papo, porque a gente deixa ele bem à vontade para que ele possa desenvolver com muito carinho um bate-papo bem reflexivo sobre os momentos que a gente vive. E Daniele, você escolheu um tema que é até interessante a forma de abordagem. Você fala assim, ei, temos muito que viver. Qual foi a razão de você ter escolhido esse tema e o que te levou para a gente conversar sobre isso? Aloísio, a gente tem falado muito esse mês, né, do Setembro Amarelo. E todo esse tempo que nós temos passado com tantas dificuldades, com tantas mudanças, com muitas perdas, com muitos recomeços, eu acho que valia a pena a gente lembrar o valor da nossa existência, relembrar o que nós estamos fazendo aqui, relembrar que tudo acontece, mas nós não estamos sozinhos. E foi por isso que eu escolhi esse tema. Ele é baseado num texto desse autor que eu gosto muito, que é o De Luca, que está no livro Pensamentos que Ajudam. E eu acho que a gente tem bastante coisa para refletir. E por sinal, hoje, né, Daniele, até mandei um post para você que eu recebi. Hoje, no dia 10 de setembro, é comemorado o Dia Internacional da Prevenção ao Suicídio, né? É verdade. É verdade. E eu falo uma coisa assim muito importante. Eu acho muito importante a gente estar trazendo esta bandeira do Setembro Amarelo, mas a gente tem que lembrar que esse projeto não deve se circunscrever apenas ao mês de setembro. Vários e diversos meses do ano acontecem também, infelizmente, essas fatalidades. Sobretudo, né, um período que as pessoas às vezes passam tão desapercebido, período de festas natalinas.
enquanto há tantos corações que estão efusivos, comemorando o Natal, a passagem de ano, quantos corações não ficam sozinhos, solitários e, né, naquele período, é um período que traz alegrias, mas também é um problema bem depressivo também para algumas pessoas que estão solitárias, não é mesmo? É verdade. E esse texto vai nos mostrar que, que nós muitas vezes ficamos entristecidos, magoados, porque nós nos prendemos onde nós não deveríamos, que são nas coisas passageiras, naquilo que não nos pertence de verdade. E quando a gente se prende muito a tudo isso, a gente perde o foco do real motivo da nossa existência. Nós trocamos os meios que nos fazem chegar ao nosso real objetivo, fazendo deles os objetivos da nossa existência. E quando a gente perde, ou pessoas se afastam, a gente perde essas questões materiais, a gente se desespera e a gente se entristece e se prende muitas vezes a essa tristeza e chega à depressão e, em casos mais graves, até ao suicídio. Você vai cantar hoje, Dani? Ah, eu gostaria de ter uma voz para cantar. E Eu por quê? Que gostaria. música seria essa que você iria cantar, Dani? Se você fosse cantar. Então, hoje seria a música Travessia, do Milton Nascimento, que é um artista excepcional, né? E acredito que todos conheçam. E esse texto do De Luca é uma reflexão a partir desta música. E então nós vamos lendo parágrafo por parágrafo e vamos fazendo as reflexões. O Aloysio não vai ficar quietinho só fazendo sinais. Hoje eu estou na parte de baixo, eu poderia dizer que eu sou convidado, então tem que ficar falando Isso, mesmo. é isso mesmo, viu? Aí, ó, Então a vamos lá. Sueli. Canta, né? Canta, Bem que Dani. eu gostaria de cantar, meus amigos, mas o dom da voz não foi dessa encarnação, não. Dani, a voz é um reflexo da alma da gente. Então, a É. gente tem que, por exemplo, se a gente for pensar, né? Eu não tenho voz de locutor, né? Que o Jardel, né? É o locutor espírita, toda aquela voz, né? Eu não tenho voz de locutor, mas se a gente ficar pensando que a nossa voz não é legal, a gente não ia fazer nada, né? A gente ia ficar aqui o tempo todo, né? Ah, minha voz é feia, voz disso, voz daquilo. É o que a gente tem. Vamos lá, né? Olha, mas para cantar, Luiz, para cantar é outra coisa, meu amigo. Para Ah, quando eu cantar é dar, um mas logo patamar você dá uma acima. palhinha. Você dá uma Mas, palhinha. loba, deixa para a próxima, minha amiga. Então, eu vou começar a leitura, Luiz, e a gente vai Vamos lá. refletindo. Então, o texto Temos Muito que Viver, do livro Pensamentos que Ajudam. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Já não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com o meu braço o meu viver. É uma poesia, né? Que emociona. E se nós pensarmos em viver, o que seria viver, Aloysio? Né? Hoje em dia nós temos uma percepção que viver é ter conforto e ter estabilidade financeira. Mas nós entendemos a partir dos ensinamentos da doutrina espírita que viver vai muito além disso, né? O viver é construir algo dentro de nós, é aproveitar essa oportunidade que nos é dada para construir o melhor de nós, né? E a gente vai seguindo pela vida, né? Como ele diz aqui na primeira linha desse parágrafo.
Nós vamos seguindo pela vida, muitas vezes nos esquecendo de nós mesmos, nos prendendo a questões que vão passar. E isso faz com que a gente deixe de querer viver, né? Porque se nós pensarmos que a nossa vida depende das questões materiais, que a nossa alegria dependa exclusivamente de outras pessoas ou dos bens que nós vamos ter ou queremos ter, quando nada disso nos é proporcionado, nós não temos mais nada. Então nós perdemos a alegria de viver. E nós temos que lembrar que nós somos seres imortais e que a nossa vida transcende esta existência, transcende este planeta, transcende as dores que possivelmente nós passamos ou passaremos. Nós estamos aqui para construir algo melhor. Esses momentos podem ser ditos como os nossos momentos de testemunho, né? O testemunho da nossa alma fortificada na fé, estabelecida aos princípios do Cristo. Mas é preciso ter essa visão do que realmente é importante para nós, do que realmente é viver. Será que eu vivo para as questões materiais ou eu sei que eu aqui estou para viver em questões espirituais, para crescer e me desenvolver em questões espirituais? É interessante que, na verdade, né, depois, quando a gente entrar no texto propriamente dito, eu não estava me focando exatamente. Quando você pega o texto da letra da música, você vê que a poesia, você pode perfeitamente falar que é uma situação de um relacionamento amoroso. Sim. Tá? Perfeitamente dá para se entender com isso. Só que o De Luca, no caso, ele vai analisar isso com uma amplidão que a gente sempre tem que colocar. Por mais que aquele texto venha com uma linguagem mais restritiva, nós podemos ampliar para outras situações da nossa vida. Né? Porque quantas pessoas, né, que têm uma desilusão amorosa e realmente já vi casos que as pessoas entram em pânico, em desespero, porque houve uma ruptura de um relacionamento, e quantos crimes são perpetrados, né, porque a mulher não quer mais o rapaz, ou vice-versa, né? E as pessoas não aceitam isso, né? Como se o outro fosse uma propriedade, um objeto, né? É meu, muita posse, né? Muita possessividade. E você acaba se anulando quando você se transforma nesse ser. É verdade, Aloysio. E nós temos que entender que a gente vive em conjunto, porque nós vivemos nessa troca, nessa contribuição mútua, mas nós não devemos ser tão dependentes um dos outros ao ponto de nos deixarmos para trás, né? Nós temos sim que amar o outro, doar o melhor que nós temos, mas assim como nós temos a liberdade, nós temos o nosso livre-arbítrio de escolhas, o outro também tem. Nós não somos obrigados a ficar juntos, não é? Sim. Então, quando um relacionamento, como aqui na música diz, não deu certo, é só uma ferramenta que foi utilizada para o meu crescimento. Eu vivi o que eu tinha que viver com aquela pessoa. Eu aprendi o que eu necessitava com aquela pessoa. Eu doei o que eu tinha para aquela pessoa naquele momento. Mas todo ciclo tem um fim. Se hoje já não faz mais sentido, a história foi muito boa no tempo exato que ela necessitava acontecer. Depois disso, existirão outros momentos, outras formas de crescimento, de doação,
E eu não posso me prender a isto. Nós somos seres individuais que compartilhamos, mas nós temos que aprender a caminhar sozinhos, porque a nossa caminhada evolutiva é de troca, mas nós sabemos que todos nós caminhamos sozinhos, né? Nosso crescimento é individual. Sim. E também chega um momento, né, que a gente pode dizer assim, que, por exemplo, nós, na condição de espíritas, hoje nós estamos com determinada pessoa. Numa outra encarnação, a gente vai estar com outras pessoas. Raramente, né, casais vão, né, tendo vidas, existências sucessivas Uhum. na vida. Então, hoje você está com uma pessoa, numa outra vida você vai estar com uma outra pessoa por uma outra circunstância do processo reencarnatório. Ajustes são necessários, né? São, Ninguém sim. se, ninguém se relaciona com ninguém por acaso. Existe sempre alguma razão por trás disso, né? O Gleison está dizendo que nós somos seres desejantes, por isso não estamos preparados para a separação. Mas eu vejo também que nós somos muito apegados, né? Nós sim nascemos para viver em conjunto, para trocar experiências, mas nós temos um apego excessivo a pessoas e coisas, e um dos motivos da nossa reencarnação é realmente aprender aqui, né, a soltar, porque o amor liberta e ele não aprisiona, não Eu é? lembrei disso aí mesmo que eu estava conversando com uma amiga, até comentei na live, que eu perguntou para mim, o que foi essa pandemia para você? Eu falei, numa palavra, eu falei, um caos. Ela olhou assim para mim, bom, então você vai ter que aprender. Porque a palavra-chave dessa pandemia é desapego. É verdade. É, Luísa, né? A Sueli colocou sentimentos de posse, é. Nós nos sentimos como donos das pessoas que convivem conosco. Nós temos apegos, né, a várias coisas. E a pandemia realmente nos serviu para soltar e soltar essas coisas. Nós aprendemos a viver com menos. Nós aprendemos a nos direcionar de outra forma, igual nós estamos aqui, né? E nós aprendemos que quanto menos nós temos em relação ao material, mais nós nos preenchemos com aquilo que tem valor. Porque nós deixamos de poder sair para comprar, para gastar. Mas quanto tempo mais nós ganhamos para a leitura, para o estudo, para a conversa, para a reflexão? Né? Nós Sim. nos engrandecemos muito. Ô, Dani, você quer continuar lendo? Quer que eu leia um parágrafo? Vamos ler. Vamos ler. Então vamos partir. Há trechos da nossa caminhada em que o peso das dores se torna quase insuportável. Inevitavelmente, nesses momentos, paramos a marcha. Choramos, lamentamos, ficamos paralisados e sem vontade de levantar. São os instantes em que recebemos a visita da desilusão amorosa, da inexplicável despedida do emprego, da enfermidade preocupante, do abandono do melhor amigo, da agressão vinda do nosso afeto mais querido. São os dias que se fizeram noites que parecem não ter fim. Então, Aloysio, nós temos mesmo esse tempo, né, de pausa, é necessário, porque nós sentimos, né, nós vivemos aqui neste planeta, então as coisas nos atingem, isso é muito real. E não adianta nós nos enganarmos de que as situações não estão acontecendo, ou de que nós não estamos sentindo tais emoções. Porque quando a gente sente isso, quando a gente tenta se enganar, a gente acaba abafando isso dentro de nós e mais tarde as doenças nos chegam e a gente não entende por quê. Então, sentiu, aconteceu algo que te magoou, reflita, chore, pare um pouco, refaça a si mesma para poder continuar a caminhada. E a gente sempre lembra de Jesus, que nos dá força, que nos encoraja, nos dizendo que no mundo tereis aflições e que ele venceu o mundo.
E nós temos essa capacidade de também vencer as nossas dificuldades, as nossas aflições. Nós temos. Essa força está dentro de nós. Para que a gente se conecte com ela, é necessário parar. Não nos escondendo das dificuldades, das dores, mas para enxergar o que elas querem nos mostrar. Para buscar o que nós já temos dentro de nós, que nos alavanque a seguir em frente. E Jesus está sempre nos aconselhando, né? A É acalmar, a refletir. uma coisa que é muito importante é que todos nós passamos por essa situação. Então não está ninguém aqui encarnado que não está isento de passar por um problema de uma desilusão amorosa, de uma perda de um emprego, de uma enfermidade, do abandono de um amigo, mas mais diversas situações. E é natural que naquele dia, como se puxasse o nosso tapete, a gente ficasse sem chão. E então esses momentos acontecem. Não é para você fazer de conta, né, que está tudo bem, tudo zen. Não, você tem que sentir esse momento da tua vida. Como ele coloca ali, né? São dias que se fizeram noites que parecem não ter fim. Quando você está passando por aquela dificuldade, parece que nossa, não termina nunca. E parece que às vezes vem um fato, de repente, a hora que você começa a levantar, parece que vem uma outra... É como se tivesse jogado você no mar, aquele mar cheio de ondas, revolto. Aí você está tentando levantar, vem uma onda maior, te cobre. Você está tentando, vem uma onda maior, te cobre. Né? Então, esses momentos acontecem com todo mundo. Só que a gente tem que ter fé. A gente tem que ter persistência, porque isso vai passar. Por maiores que sejam as dificuldades, vai passar. Vai sim. E esses momentos são muito característicos do nosso mundo, né? De provas e expiações, né, Aloysio? Nós estamos aqui em conflito com nós mesmos, aparando arestas, e esses momentos de dificuldades, eles nos fazem remexer, né? Nos fazem revisitar a nós mesmos, querer buscar novas formas de resolver os nossos problemas. E o importante é nós não deixarmos que essa noite se perpetue por muito tempo. Nós estamos sim passando por aquele momento de dor, vamos ver, vamos sim sentir, mas vamos pensar que eles não definem a nossa existência, não definem quem nós somos. Não vamos estacionar de forma a nos deixar envolver tanto por esses sentimentos. É necessário a pausa para refazer, para ressignificar, mas é necessário também levantar e seguir em frente. E buscar ajuda, né? Sim. Porque nesses momentos que você está em dificuldade, é importante buscar ajuda. Tem vários diversos instrumentos que você pode buscar ajuda, seja na sua instituição religiosa, seja pelo CVV 188. Ah, mas a namorada brigou comigo. Bom, liga lá. Tem algum coração querido que vai te atender para você chorar as suas mágoas. Perdeu o emprego, vai ter alguém que vai te ouvir naquele momento que você está passando por dificuldade. São momentos cruciais, mas é importantíssimo buscar ajuda para que você consiga sair daquela situação tão dificultosa que você está passando, né? É verdade. Luísio, a Joana fala, né, sobre essas fugas psicológicas. Quando a gente passa por esses momentos de dificuldades e a gente acaba bloqueando isso em nós porque nós não nos achamos com capacidade de enfrentar as dificuldades. Então, como um mecanismo, nós silenciamos isso em nós, né? E essas dores que ficam dentro de nós nos aprisionam ao medo, à angústia, à tristeza. E esses sentimentos que ficam se movendo dentro de nós, essas energias que nós ficamos
perpetuando dentro de nós e emanando ao nosso redor, cada vez mais nos prendem a esse estado de tristeza, nos prendem às dificuldades. E é muito importante a gente buscar a mudança do foco, né? Por isso que é tão importante a gente buscar ajuda nesses momentos, para que a gente possa entender as dores, buscar as medidas, né, para mudar, porque a gente não precisa e não deve se prender a elas e se enclausurar. Porque a gente acha que fugindo das situações, fingindo que elas não existem dentro de nós, nós estaremos com o problema resolvido. Mas na verdade não, nós só estamos adiando e potencializando uma dor que nos chegará certamente em algum momento. Então, que a gente possa, a dor chegou, vamos trabalhar. Não vamos escondê-la, não vamos fingir que estamos bem quando o nosso interior pede ajuda. Porque é muito fácil estampar um sorriso no rosto e seguir, quando o nosso coração e o nosso íntimo está gritando por socorro. Esse também, essa é uma das grandes dificuldades, né, de aceitar, de nos olhar, de nos conhecermos. Isso faz com que a gente se prenda nessas noites escuras, né, e acabe chegando aos estados depressivos que a gente tanto vê, né? A gente não se enxerga como a gente quer esconder de nós mesmos as nossas dores, e a gente precisa trabalhar para superar isso. Exatamente. Quer ler algum comentário do pessoal? Não sei se você tem Deixa eu mais ver. facilidade para ler aí. O Gleison colocou aqui: quando tive tuberculose e depressão, na hora que eu precisava, a pessoa foi embora, mas superei. Gleison, são situações bem difíceis, né? E eu sei que dói, porque a gente acredita que aquele outro está para nós, né? Mas eu fico muito feliz que você tenha superado. A Silvia colocou: mas até a gente superar, ficamos sem chão e perdidos. É verdade, é verdade. Mas o importante é não desanimar, né, Aloysio? Porque para trabalhar Exatamente. essas dores, esses sentimentos dentro de nós, levam tempo. Leva um tempo e a gente tem que ter paciência com isso, né? A gente não vai deixar de ser ou não vai deixar de sentir tão rapidamente. Clara, é preciso escutar o que se passa dentro de você. Exatamente isso, Clara. A gente tem que escutar. É tão importante a gente aprender a escutar. E quando a gente tenta calar a nossa voz interior, nós acabamos adoecendo de forma muito grave. Posso continuar a ler, Luiz? Pode sim. Você é a dona da live, pode continuar. E quando a noite escura nos surpreender, diremos como Milton: forte eu sou, mas não tem jeito, hoje tenho que chorar. Choremos sim, sintamos por um instante a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade tão humana. Isso nos fará bem, alivia a alma e nos ajuda a recuperar as forças. É tão, né, isso que a gente estava falando, né, Luiz? Da gente parar, sentir a dor. Nós ainda somos... Chorar, não tem problema de chorar, muito pelo contrário, alivia a alma. A gente não precisa e não deve ser forte ou tentar ser forte perante as situações o tempo todo, né? Porque tem gente que se martiriza tanto porque quer se mostrar forte o tempo todo. Né? Nós devemos sim ter o tempo para olhar para nós, para chorar, para desabafar. Nós somos seres ainda que buscam o equilíbrio emocional. E se a gente não passar por esses momentos de choro, de entendimento dos nossos sentimentos, como é que nós vamos alcançar o equilíbrio se nós só escondemos? Nós temos que olhar e trabalhar, entender.
né? O que não é visto, o que não é refletido, como é que ele vai chegar ao equilíbrio, né? Isso não faz bem, né? Quando você está com aquela tristeza ou com aquela angústia, quando você chora, parece que você, ó, né? Alivia, parece que você põe Sim, para fora e é verdade, né? A gente não tem que ter vergonha disso. Tem muitos homens que são, né, desde a infância, são ensinados a homem não chora. Chora sim, engole esse choro. né? Engole esse choro e tem adulto que engole os seus sentimentos até hoje, porque foi, né, isso ficou gravado no subconsciente. Homem chora sim. Homem expõe seus sentimentos porque o homem também é humano e está aprendendo a lidar com o que sente. Não é? Isso não é propriedade só da mulher, do homem também. Aí o Gleison já assumiu o chorão. Eu sou chorona. O Ari falou uma coisa também. Eu tive uma reação especial e como chorei. Isso, tem sim, né? Nós temos Quando que a nos gente aceitar extravasa o como sentimento, somos. Hã? quando a gente extravasa os sentimentos, seja pelo choro, né, seja por uma outra forma que seja, aquilo alivia a alma, né, como ele coloca ali. Muito. Alivia a alma e nos ajuda a recuperar as forças. É verdade. A gente extravasa, né, Luísa? E a gente precisa realmente se esvaziar para preencher. É assim, né? Né? Tá todo mundo chorão aqui, ó, tudo chorão aqui. Ah, mas chorar é bom demais, gente. Mas vamos chorar de alegria, De não só de alegria, né, claro. tristeza, né? É verdade. E, Gleice, eu sou assim também. Sou assim também. Olha, e quando a minha mãe me chamava de Daniele, Ixi. hum, aí acabou. Porque sempre, a vida inteira foi Dani, né? A família Dani, os amigos Dani. Então, eu até falo aqui, podem me chamar de Dani, porque é assim que eu gosto de ser chamada. Fala Daniele, eu já me sinto como assim, será que eu fiz alguma coisa? Ai, ai, ai. Mas eu choro. O meu marido fala que eu sou uma manteiga derretida. Né? A gente às vezes está vendo algum filme, ele já fala, já tá chorando, manteiga? Porque eu não aguento. Me toca muitas coisas. Posso continuar, Luiz? Pode, deve sim. O apóstolo Paulo, que tantos sofrimentos experimentou em sua vida, afirmou que quando estava fraco, aí sim ele se tornava forte, né? Porque quando a gente está fraco, a gente para, a gente respira, a gente enxerga as nossas dores e aí a gente se fortalece. Porque a gente já tem um ponto de partida. Opa, eu já sei o que eu preciso buscar, eu já sei o que eu preciso aprender, eu já sei o que eu preciso trabalhar. Então, esses momentos de dificuldades, eles nos fragilizam, mas ao mesmo tempo nos dão a oportunidade de crescimento muito grande, porque a gente realmente enxerga o que a gente precisa trabalhar. Vai falar alguma coisa, meu amigo? Não, pode completar esse parágrafo, acho que é Tá. legal. A tristeza é como as águas de um rio. Precisamos deixar as águas passarem. Não coloquemos diques para represar as águas da tristeza, pois elas poderão transbordar e inundar nossa alma de uma melancolia profunda. Exatamente. Nesse aspecto, né, a gente pode até colocar a questão das pedrinhas do nosso caminho. Se você encontra uma pedra no caminho, se você não transpassa aquela pedra, amanhã depois vai ter uma maior e você vai ficar preso naquele lugar. E aqui é a mesma questão em relação às águas da tristeza. Se você tenta conter às vezes você se vê obrigado por uma situação circunstancial, alguma questão que te obriga vamos supor, a você superar um momento, porque ali exige que você tome uma atitude diferente. Né? Se você desesperar, por exemplo, a gente coloca muito uma questão muito particular dos médicos, né? Uma pessoa chega lá toda machucada, toda ferida.
Se ele desesperar e chorar, não é isso que você precisa. Naquele momento, você precisa de uma pessoa fria para que possa te atender da melhor forma possível. Então, muitas vezes, nós precisamos agir de uma forma um pouco cautelosa, conter um pouco a nossa tristeza. Mas, passado aquele momento que te exigiu aquilo, libere. Libere para que aquilo não venha trazer para você uma melancolia profunda. Porque todo sentimento que não é extravasado, não é trabalhado, ele vai criar um problema, um trauma maior lá na nossa frente. É verdade. Tem uma mensagem da irmã Sheila que eu gosto muito, já citei ela outras vezes. Ela fala dos pontos mortos. Todos esses sentimentos que nós guardamos dentro de nós, da mágoa, da tristeza, eles vão se localizando no nosso perispírito e vão formando mesmo pontos escuros e que nós devemos trabalhar esses, né? E que chega um momento em que nós temos que trabalhar esses pontos, né? Claro que é através do amor, né? Deus vai nos proporcionando as encarnações para que a gente vá trabalhando esses pontos. Mas é tão importante quando a gente já tem esse conhecimento de que a gente não deve guardar eles dentro de nós, né, Luiz? Tem gente que aconteceu coisas há 10 anos atrás e fica com aquele sentimento, aquela mágoa, aquela tristeza remoendo. Por isso que é tão importante a gente trabalhar com o perdão, né? Quando a gente entende que aquela pessoa, naquele momento, ainda não tinha outra possibilidade, que assim como nós está aprendendo. Então vamos deixar ir esses sentimentos que nos causam dores, que nos intoxicam, que nos causam doenças, né? Eles estão se acumulando em nosso perispírito ao ponto de nos trazerem doenças físicas, porque eles ficam tanto tempo revigorando ali, né? Circulando Sim. dentro de nós. É por isso Eu que a falo gente assim, a deve gente... acumular essas pedras, né? Essas pedras que ele fala. Vamos deixar ir. Deixa ir. eu falo uma coisa bem interessante, que a gente devia ser um pouquinho mais inteligente. Começar a guardar coisas boas, porque as coisas ruins, elas fazem mal pra gente. Pra que eu vou ficar guardando lixo? Mas é difícil na hora que alguém te magoa, que te ofende, né? Porque, poxa, a gente é humano. Nós não somos máquinas, não somos feitos de pedra. Que a gente consiga, né, superar aquilo sem que aquilo nos afete. Mas a gente tem que tentar trabalhar, compreender o lado da outra pessoa, como você disse. A pessoa talvez agiu de uma forma diferente porque ela não está no seu grau de entendimento. Não que seu grau de entendimento esteja melhor ou pior que ela, mas ela não está na mesma linha de pensamento. Então não há sintonia naquele momento. A pessoa está pensando aqui, você está aqui. A diferença de pensamentos, de sentimentos, inclusive. A pessoa naquele momento, para ela, é o que é o correto. Então ela acaba fazendo, às vezes, alguma coisa e acaba te ofendendo, porque ela pensa de forma diferente de você. E a gente aprender a pensar assim leva um tempo, né, Luiz? Leva. Leva tempo. E é muito importante a gente começar a botar essa sementinha em nós, né? Porque a gente, às vezes, exige do outro comportamentos que nem a gente tem, né? A gente quer comportamento de perfeição do outro. Esses dias eu vi uma moça que trabalha com crianças e ela falava, né, que muitas vezes nós perdemos a paciência com os nossos filhos porque nós queremos que ele tenha comportamento de adulto ou que ele tenha um comportamento que nós também não temos. Sim. Né? E a gente deve, a gente deve pensar também para as pessoas adultas que convivem conosco. Porque todos nós, em algum ponto, somos crianças espirituais. Né? Então, eu não
vou esperar que ele, né, esse entendimento de que nós estamos caminhando em passos diferentes, nos dá a possibilidade de enxergar o outro com mais ternura, ter mais paciência com o comportamento do outro. E assim a gente vai se fortalecendo para não se magoar tanto. Para não se magoar, né? Porque, na verdade, por que a gente se decepciona com alguém? Porque a gente cria expectativas, exatamente. Então você cria uma relação, eu espero que você seja de um jeito, haja de um jeito, pense de um jeito. E você vai pensar, agir e sentir do seu jeito. E aí eu criei uma imagem a teu respeito e me decepcionei, não com você, mas com a imagem que eu projetei de você. Mas isso acontece não em relação a nós mesmos, né, Luiz? Sim. Muitas vezes a gente guarda esses sentimentos porque a gente não quer enxergar as nossas fragilidades, que é como nós realmente somos. Nós queremos mostrar para o mundo que nós somos fortes, que nós estamos alegres o tempo todo. Muitas vezes o mundo nos impõe isso. Nós estamos vendo essas questões da internet, né? É uma competição de quem é mais feliz, de quem tem mais, de quem faz mais coisas legais. E por dentro a gente esconde, né? Eu não vou mostrar para o outro o que eu sinto de verdade, quem eu sou de verdade. Né? Hoje chegamos num ponto de que as pessoas não podem nem falar o que elas pensam, né? Porque ocorrem atritos gigantescos, porque as pessoas deixaram de respeitar as opiniões diferentes das suas. Né? Nós estamos vivendo momentos muito difíceis em relação a isso. Né? E é um mundo tão acelerado, às vezes nós pensamos que está, né, em constante mudança com tudo que está acontecendo, e as pessoas não estão acompanhando, né? Porque somos cobrados intensamente. Nossa, exatamente. Foi bem pontual, né, a fala da Débora aí. Ô, Dani, inclusive é o seguinte, né? A gente tem um lado que eu falo assim, se a gente fosse fazer, vamos supor, é claro que ninguém fica aqui representando quando a gente faz um estudo, uma live, porque a gente sempre procura colocar o nosso melhor. Né? Não que a gente está aqui mostrando que é bonzinho, que já é evoluído, que, né, nós estamos no estado de missionários, né? Só que não. Na verdade, esse trabalho que a gente faz, ele vem muitas vezes ao encontro das nossas diferenças, das nossas dificuldades, daquilo que a gente tem que trabalhar. Né? Então essas lives, ela vem como um momento de reflexão para nós mesmos. E quando a gente fala desses momentos tão conturbados que a gente está passando, seja no campo político, no campo econômico, no campo mundial, porque hoje em dia não dá para você falar assim, olha, o problema que está acontecendo é só aqui na minha cidade. Não, ele tem dimensões continentais. E você percebe que o mundo todo passa por momentos conturbados. Porque nós estamos vivendo, né, num planeta de provas e expiações. Tá? Nós não estamos passando por horrores da guerra com os nossos irmãos da Ucrânia e da Rússia. Mas a gente passa alguns problemas também. Né? O que é pior, o que é melhor? Não sei o que é pior, o que é melhor. Talvez já passamos por momentos de guerra, estamos passando hoje por uma guerra interna, dentro dos nossos corações. Nossa, isso foi maravilhoso, sua colocação. Né? A gente hoje, né, passa por essa guerra interna de forma muito contundente, porque o que acontece fora nos põe em guerra íntima. Né, Luiz? Sim. É um momento, né? Cada local passa por dificuldades diferentes. Nós não estamos em guerra com os nossos irmãos, mas todo o planeta está sendo remexido, porque é hora de mudar, né? Mudar mesmo. E a mudança a gente sabe que acontece intimamente, em primeiro lugar. Né? O mundo regenerado virá de corações regenerados. Né? Então, como é importante a gente
se atentar e olhar para isso. E esses momentos conturbados chegam não só para colocar à prova a nossa fé, mas para a gente tentar aprender o que está trazendo, qual o ensinamento que eu tenho que tirar dessas lições. Isso mesmo, é verdade. E a gente tem muito que aprender. E como, né, aqui no texto, muito que viver ainda, né? Porque nós estamos nesse caminho evolutivo, nós ainda temos muito que viver, muito que aprender. Você continua, Dani? Continuo. A música do Milton é de uma sabedoria psicológica profunda, pois ela começa com o desabafo de alguém que está triste porque perdeu um grande amor. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito, hoje tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto, muito tenho que falar. Solto a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Sonho feito de brisa, vento vem terminar. Vou fechar o meu pranto, vou querer me matar. Esse trecho da música realmente faz com que a gente perceba na condição daquela desilusão amorosa quantas pessoas que partem por esse caminho, né? Infelizmente. Mas a grande verdade que a gente traz da doutrina espírita é que quando a pessoa busca esse caminho do suicídio, ela não busca realmente dar fim à vida, ela busca dar fim ao sofrimento. Só que quando ela acorda do outro lado, ela acorda com um problema dobrado, porque o sofrimento dela não passou e ela vê que ela permanece viva. E aí tem um longo caminho pela frente. Por isso é importante, importantíssimo buscar ajuda. Houve uma ruptura de um relacionamento, houve uma perda de emprego, e a gente vê, né, quantas pessoas, sobretudo no Japão, né, por uma questão que a gente fala assim, a questão da honra é muito forte, principalmente no povo japonês, que quando ele acontece um problema, um escândalo financeiro envolvendo a ele não aceita isso, que ele foi fraco. Então ele tentando dar fim à vida, ele consegue achar que consegue resolver o problema. Só que ele deixa um problema maior para os familiares que ficaram, né? É verdade. A Patrícia E falou que ela parou o ruído. Tinha algum ruído, será? tem ruído, Luiz. Tem. Até eu estou escutando. Será que é o ventilador aqui? Deixa eu ver, aguenta um pouquinho aí. Quando eu falo, dá o ruído. Será que é o seu fone? Tira o comentário um pouquinho. Tiro. Pronto. Então, enquanto a Luísa vai lá, eu vejo também esse pedaço da música, Voltou? Subiu o porque ruído? quando nós passamos pelas. Sumiu. Era o Parece que ventilador, então, sumiu. gente. Perdão. Deixa eu É que voltar está com muito os. quente aqui. Agora parou, voltei com os comentários. A Débora colocou: suicídio não é solução. E realmente não é. Porque quando a gente passa por essa dificuldade, a gente pensa mesmo que o nosso caminho é só de pedras, né, Luísa? A gente vê aquele momento como se ele resumisse toda a nossa existência. E a gente perde a vontade de viver, perde a vontade de sonhar, de construir algo novo, né? E é necessário, né? E os sonhos aqui, ele fala que os sonhos são feitos de brisa, né? Tudo que a gente sonha se desfaz nesses momentos de dificuldades. É como se a gente não tivesse outro, o amanhecer, o novo que vai chegar. E nós sempre temos, né? Nós sempre temos.
Então, nós estamos passando pelas dificuldades, são pedras, nos machucam, mas vamos nos lembrar que sempre existirá uma nova oportunidade de recomeço. Não vamos nos deixar abalar tão profundamente ao ponto de perder a vontade de viver os sonhos. Todos nós temos sonhos que nós gostaríamos de realizar. Não vamos deixar que eles morram dentro de nós por esses momentos de dificuldades, com essa tristeza tão acentuada. Como você bem disse, né, o suicídio, né, o suicida, ele não tenta acabar consigo mesmo, mas é com essa dor tão pungente e que a gente possa sempre lembrar a dor, assim como a alegria, é um momento, né? Passa, passa, meus irmãos. Essa existência que é um momentinho, né? Mediante a nossa vida, né? Ela também vai passar. E com elas as experiências ruins, com elas as experiências felizes, e que nós possamos levar dela todo esse aprendizado que uma e outra situação nos garante, né? E chegarmos com uma bagagem espiritual maior no mundo espiritual. Suicídio, né, o autoextermínio nunca é a solução, né? Porque nós sabemos que nós somos seres imortais. Nós não morremos, nós apenas, né, como você falou, adiamos um problema, ampliamos este problema, porque quando nós estamos no mundo espiritual, nós sentimos de forma muito mais intensa, ainda com outros fatores que se agregam, né, Luiz? Exatamente. Você quer continuar? Aham. A partir do momento em que aceitamos a nossa tristeza, a nossa condição humana e sentimos a dor no nível em que ela se encontra, soltamos a voz, soltando a nossa voz, isso evitaria tantas doenças. Chegamos ao ponto da cura e da transformação, pois todo o mal já terá se tornado água passada. É o ponto em que Deus nos faz fortes, uma energia suficiente para levantar e seguir a vida. Exatamente, né? Então, naquele momento que você extravasa o teu sentimento, que você coloca para fora, fica mais leve. E aí você realmente buscar ajuda, né? Porque eu falo assim, às vezes as pessoas oram e falam assim, mas por que que eu não recebo? Mas de repente a forma que você está orando não está correta, né? Você tem que pedir ajuda a Deus para que você consiga abrir um canal de comunicação para que você receba. É Senão verdade, você está pedindo, mas não está com o canal aberto. é Então, por mais verdade. que a espiritualidade queira te ajudar, não encontra uma ligação para fazer essa conexão, né? É verdade, Aloísa. E a gente fica, é como se a nossa xícara tivesse cheia, né? Tá cheia desses sentimentos. E para que a gente receba o auxílio espiritual, é necessário desvaziar, né? Para a gente receber, preencher com outros sentimentos, é necessário esvaziar essa xícara, retirar toda a mágoa, todo o medo, toda a tristeza, né? Abrir esse canal para que Deus possa nos auxiliar nesses momentos. Exatamente, né? Então vamos lá, terminar? Vamos. Por isso, o Milton, na segunda parte da canção, descreve o processo de cicatrização da ferida. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Já não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com meu braço o meu viver. É tão bonita essa parte, né? Aqui está no início do texto. Né? É, Nós passamos pela dificuldade, nós às vezes perdemos o chão, nós
às vezes perdemos o bom ânimo, mas é necessário seguir em frente, né? Fazer essa travessia, né? Sair desses momentos de dificuldades para um novo recomeço, né? Nós temos que ter os nossos sonhos, quando ele fala aqui, já não sonho, né? Porque hoje ele mesmo constrói a vida dele, né? Não vive só no imaginário, né? Isso é tão legal para todos nós, né? A Luísa, às vezes a gente planeja tanto, fica tanto dentro da nossa mente, né? Aquilo que a gente quer para nós, mas a gente pode trabalhar e a gente vai construindo isso para nós mesmos. E quando a gente faz esse caminho, né? A gente vai conseguindo construir, né? A gente vai deixando esses sentimentos para trás, vai conseguindo construir o novo para nós. É verdade, né, Dani? É bem isso mesmo que o De Luca coloca juntamente com o Milton, né? Porque quando você se torna senhor de si. É verdade. Tô rindo do comentário do Ari. Ah, sim, tudo é passar, menos motorista e trocador. Então, é o momento em que reaparece aquele apetite por viver, por amar de novo, por tentar mais uma vez, por continuar o ciclo interminável da existência. Afinal de contas, como disse Chico Xavier, as lutas chegam e passam, as provações aparecem e desaparecem, as impressões se fazem nuvens e se dissipam, os desafios do mundo gritam e se calam, tudo vai passando na terra, mas o Senhor está imutável nos recessos de nosso espírito. Chico e Milton juntos é demais. É, realmente, né? Porque é aquela mensagem, né? Tudo passa, né? Tudo passa, Aí, para aproveitar o Ari, né, fazer um trocadilho, até a uva passa, né? tudo passa, né? Mas só não passa aquilo que a gente constrói no nosso coração, né? A paz interior que a gente vai estabelecendo dentro de nós. Aqui ele fala, o Senhor está imutável, né? Deus está imutável dentro de nós. A nossa centelha divina não se modifica, a nossa essência divina não se modifica, independente da situação que nós estamos vivendo, né? Nós estamos num momento de tristeza, mas nós somos seres que trazemos dentro de nós essa luz. Ela não se apaga, né, com as tristezas. Ela fica ali, né? E quando nós atravessamos esses momentos, eles passam certamente. É a nossa possibilidade de trabalhar para que ela floresça dentro de nós, né? Para dar valor à nossa existência, para olhar o mundo de outra forma, aprendendo com essas dificuldades. Né, Luísa? A gente tem no Evangelho o bem e o mal sofrer, né? As dificuldades nos chegam, elas vão passar, mas a forma com que a gente encara esses momentos é que vão ser o diferencial para nós, né? Se nós temos no momento de dificuldade o lamento, a revolta, nós nos fechamos e estacionamos naquela questão. Não estamos aprendendo nada com aquele momento. Nós só estamos sofrendo de fato. Mas quando nós encaramos aquilo como um momento de crescimento, de aprendizado, nós estamos certamente crescendo com as dificuldades. Isso edifica cada vez mais o reino dos céus dentro de nós, que todos nós tanto buscamos, que é esse estado de espírito equilibrado, com essa paz estabelecida dentro de nós. Exatamente, né, Dani? Exatamente. É bem por aí mesmo que funciona a nossa travessia, né? É verdade. É o tempo da travessia que está nos chamando. Um tempo em que não se deve olhar mais para trás.
um tempo em que se deve esquecer o que passou, porque um novo tempo chegou para nós. Um tempo em que não se vive só de sonhos, mas também de braços firmes e pernas fortes. Um tempo em que a pele frágil da criança vai sendo dourada pelo sol das experiências iluminativas. Exatamente. Olha, isso é bem interessante, né? Que quando a gente fica olhando para trás, o, as coisas que já nos aconteceram, elas têm que servir de base, de fundamento para que a gente consiga superar novas dificuldades e não ficar só vivendo no passado. Vivendo no passado aqueles problemas que você já vivenciou. Ah, se eu tivesse feito aquilo. Ah, se eu tivesse feito aquilo outro. Se é uma coisa que não funciona. O que aconteceu no passado serve de ensinamento para que a gente aprenda melhor no futuro e não repetir os mesmos erros. Porque tantas e tantas situações já passamos. Agora a gente está na hora de olhar para trás? Não, olhar para frente, que é para frente que a gente caminha, né? É E aí verdade. a gente consegue superar as dificuldades novas que advirão por conta dos ensinamentos que já passamos, né, em situações pretéritas. É verdade, Aloysio. E a gente às vezes sofre tanto porque se prende ao passado, né? Esses sentimentos, as situações, a coisas que já se foram. E a gente, quando se prende ao passado, a gente deixa de olhar o hoje, né? De perceber os detalhes das coisas que estão acontecendo conosco. Por isso que é tão importante a gente se fixar no hoje. O hoje é um presente, né? Um presente para nós. É porque é a nossa possibilidade de crescer e de aprender, para que a gente possa sim consultar ao passado, né? Mas não se fixar nele, seguir em frente, construindo o futuro que nós queremos, né, Luiz? Nós queremos ter paz, nós queremos ser felizes e, e é hora de trabalhar, como ele diz aqui, braços firmes e pernas fortes, porque é hora de trabalho, é hora de buscar e de construir isso, né? Às vezes os sonhos são válidos, são totalmente válidos, mas em algum momento ele tem que sair do nosso imaginário, tem que sair do papel, não é assim? Vamos buscar colocar em prática. E nós estamos vivendo momentos decisivos no nosso planeta, todos nós sabemos disso. Não era mais de ficar só pensando, formulando ideias. Façamos algo por nós mesmos. É a nossa oportunidade de fazer o bem. E como o bem nos auxilia nesses momentos de dificuldades, né, Luiz? É verdade. Quando a Quando a gente gente vai. faz o Hum, bem, a gente já recebe de volta, né, tudo aquilo que a gente está fazendo, em dobro. É uma coisa incrível, né? Você deseja o bem para alguém, o bem volta para você. Se você deseja a paz, você recebe a paz de volta. Quando você sorri para o mundo sorri para você. é Então é verdade. importante, né? Como a gente está refletindo, né? A gente está recebendo e doando, né? Agora você fecha a cara para o mundo fecha a cara para você. Verdade. A gente tem que se esforçar todos os dias, como a Débora colocou aqui, semear hoje, né? Semear, porque em algum momento desse caminhada, dessa travessia que a gente vem fazendo, há não sei quantos milhares de anos, séculos, não sei, né? E elas vão florescendo. E se a gente olhar para trás, com certeza muitas delas já floresceram. Nós já não somos mais do que éramos ontem. Nós já estamos mais fortes, né? Já estamos mais crescidos, né? Já temos condições de estar aqui, ó, num sábado, 10:30 da noite, quase, Olha, já né? passou do tempo, hein? Refletindo entre amigos, né? Questões tão importantes para todos nós, né? Então vamos lá. E assim a gente vai se iluminando, né, Luiz? Vai se iluminando.
Façamos a travessia. Deus que está no íntimo de cada criatura humana, sopra seus ventos para aquele que decide chorar, enxugar as lágrimas e seguir a vida. Vamos seguir a vida, né? Porque, na verdade, não dá para ficar chorando eternamente. Sim, a gente tem momentos de alegria, momentos de tristeza, mas a gente não pode ficar preso a esses momentos. A vida segue em frente e a gente vai tocando a vida. É verdade. É, tem momento para tudo, né? Momento de chorar, momento de enxugar lágrimas e de seguir, né? Exatamente. E a gente refletindo sobre a nossa existência, nós temos que aproveitá-la, porque o nosso tempo de estadia aqui é muito curto para a gente se prender a tantos sofrimentos, a tantas questões, né, Luísa? É É, verdade. A gente se apega a muitas coisas miúdas, né? Que a gente fala assim, se apega a pequenos detalhes, coisas tão insignificantes que quando a gente estiver no plano espiritual, fala, nossa, quanto tempo perdido. a gente chega Fiquei lá e fica procurando até agulha no envergonhado, palheiro. né? Hã? Sim. Fiquei procurando agulha no palheiro, à toa. Para quê? É, é sim, vamos tentar mudar nossa forma de ver as coisas, né? Sim, E nosso entendimento da vida, da nossa questão reencarnatória, né? Nós estamos aqui para aprender, não focar só naquilo, né? Como eu falei no início, colocar cada coisa em seu lugar, né? O meu objetivo de estar aqui é crescer, aprender a amar, a evoluir. E tudo que me circunda são meios para que eu chegue ao meu real objetivo. Então, que nós não invertamos esse papel, que é nesse momento que a gente sofre, né? Quando um amigo vai embora, quando o relacionamento acaba, né? É assim que a gente sofre. exatamente. Então, meus amigos, vamos viver, vamos viver. Temos muitos caminhos pela frente, é que a gente possa sempre buscar nos aconselhar com Jesus e tirar o melhor proveito das experiências que a gente passa, né, Luiz? É verdade. Verdade mesmo, né? Ô, Dani, já passamos da hora, né? A gente fala normalmente essa live de 1 hora, mas teve uns contratempos aí, o texto fluiu bem, graças a Deus. Foi E para a muito gente finalizar, eu peço, passo você as considerações finais e peço que você faça a prece de encerramento para a gente. Então, eu só gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, refletindo com os meus amigos e, e que cada palavra, que cada ensinamento desse texto de hoje possa realmente nos fazer pensar e redirecionar nossas vidas, para que a gente tenha sempre em mente de que viver sempre é o melhor caminho, né? Viver sempre é a melhor escolha e de que tudo que nos chega é como aprendizado. Não vamos desistir, jamais, porque nós sabemos que Jesus nunca desiste de nós. Então não vamos também desistir de caminhar, de nos encontrar com Jesus. E é isso aí, Dani. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa oração. Convido a todos que fechem os seus olhos, se sentirem à vontade, levem seus pensamentos a Deus, à espiritualidade amiga, a Jesus, nosso amado Mestre, agradecendo por esses momentos, por todos os seus ensinamentos, Senhor, por todas as bênçãos que nos envolvem neste momento, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reencarnados para buscarmos, diante desses caminhos, sermos melhores a cada passo.
por nos sentirmos amparados por Ti, Senhor, por sentirmos todo o Seu amor. Que possamos ser felizes, Mestre, tendo em Ti o amigo e o companheiro fiel de todos os momentos. Obrigada, Senhor Jesus, por cada coração aqui unido. Que os Teus ensinamentos sejam como sementes que florescerão a cada uma dessas almas, Mestre. Que nós possamos espalhar perfume e beleza por onde quer que formos. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, gratidão, Dani, de coração. Eu que agradeço. Eu vou deixar então para você fechar a live, né? Porque tivemos esse contratempo, mas aí depois você faz a postagem lá como você sabe como fazer, né? Luísa, você tem a capinha? Manda para mim que eu ponho. Tá, eu mando. Você... Pera, eu vou mandar a capinha para você. Deixa eu Manda achar ela pelo aqui. WhatsApp. Tá. Você vai pôr agora ou não? Já vou publicar, já vou te colocar como colaborador, que aí fica lá no seu Tá, perfil, deixa aí eu no ver seu aqui. perfil Eu já também. te mando. Deixa eu ver, já te mando ela aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vou te encaminhar aqui. Amigos queridos, gratidão pela companhia, pela Acabei de mandar para você. paciência. Chegou. Pela paciência, né, no início da live, né, Luiz? Sim. Olha, que Jesus abençoe todos vocês sempre. E até a E, próxima. e que nós tenhamos, como sempre, uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Assim Aguardo seja. vocês segunda-feira às 22 horas. Sim, um beijo, fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau, tchau.